Estimados amigos, irmãos e irmãs em Cristo, especialmente a Liga de Leigos São Paulo, mas também outros mais que vierem a assistir esse pequeno estudo sobre a nossa vida de oração e o subtítulo Perseverança na oração em tempos de crise. Eu convido vocês a uma pequena reflexão sobre diversos aspectos da oração e inicialmente eu quero citar um texto bíblico, é de Romanos 12, versículo 12, alguns conselhos práticos do apóstolo Paulo para nós cristãos. Sejam alegres na esperança, pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Queridos amigos, amigas, antes desta crise que nós estamos vivendo, eu acho que muitas vezes nós tivemos a impressão que gostaríamos de orar mais, mas parece que não tínhamos tempo para orar. E agora, depois de uma quarentena já de 2 meses praticamente, aí eu pergunto, e agora? Como é que você acha que está a sua vida de oração? Sua vida de oração individual, você acha que ela melhorou? Eu estou falando da prática da oração individual de acordo com a recomendação de Jesus. Tu, quando orares, entra no teu quarto, fecha a tua porta, e teu Pai que vem em secreto te recompensará, ele te atenderá. Eu confesso para vocês que eu não sei se eu melhorei nessa prática, mas eu sei que nunca orei tanto e poucas vezes notei que realmente Deus atende às orações. Poucas vezes me dei conta disso, como estou me dando conta nestes últimos dias. E como está sendo, nesse sentido, a sua experiência? Seria bem interessante se cada um pudesse falar, pensar e falar a respeito. Eu tenho certeza que muita coisa importante está acontecendo na vida de todos nós. Eu cito do Antigo Testamento um exemplo de perseverança na oração e do Novo. Do Antigo, o exemplo de Daniel, aquele da cova dos leões, que Deus o libertou, Daniel, aquele prisioneiro na Babilônia, ele mesmo quando foi proibido adorar o Deus verdadeiro 3 vezes ao dia, na sacada da sua casa, ou no telhado, em cima, num telhado, numa parte plana, 3 vezes ao dia ele orava ao seu Deus, ao Deus verdadeiro, o Deus de Israel, o nosso Deus. E Deus o atendia. Tanto é que com o tempo ele passou a ser tão respeitado, ele se tornou o governador da província da Babilônia, nessa terra estranha. Um exemplo da primeira igreja do Novo Testamento, exemplo dos cristãos de Jerusalém, que diz Atos capítulo 2, 42 a 47, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na palavra de Deus centrada na obra de Jesus Cristo, na comunhão, na união entre eles, no partir do pão, no ajudar o próximo e também na Santa Ceia, e tudo isto nas orações. Então, esse é o exemplo da primeira igreja cristã. Eu quero citar agora algumas qualidades só para relembrar, quem sabe, algumas qualidades da oração. Nós oramos a quem? Ao Deus verdadeiro e não a anjos, ou aos santos, ou qualquer pessoa ou objeto qualquer. Nós oramos pelos vivos e não pelos mortos. Não temos nenhuma ordem no sentido de orar pelos mortos. A gente ora e intercede pelos vivos. Outra coisa, quando nós oramos em nome de Jesus. Em nome de Jesus é como se o próprio Jesus intercedesse por nós. Ontem foi o dia da ascensão, ou seja, ele também em sua natureza humana, unida com a divina, foi recebido junto ao Pai, assumiu toda a sua glória, tanto na natureza humana quanto na divina, e ele é o nosso advogado, nosso intercessor, nosso defensor junto ao Pai.
porque ele morreu por nós, então ele nos defende das acusações de Satanás por causa dos nossos pecados, e ele constantemente está intercedendo por nós ali junto ao Pai. Uma sequência sugerida de oração. Uma oração poderia ou deveria conter, quem sabe, louvor ao Deus verdadeiro, ao Deus triuno, adoração, a quem nós nos dirigimos. Ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, 3 pessoas, mas um só Deus. Outro aspecto muito importante, aprendemos isso com os apóstolos, é a gratidão. A gratidão, agradecer a Deus por todas as bênçãos físicas, por todas as bênçãos espirituais. Outra coisa muito importante na oração é a confissão, o pedido do perdão dos pecados. Individualmente, diante de Deus, confessamos pecados que conhecemos e todos os pecados, que nem o fazemos no Pai Nosso, perdoa todas as nossas dívidas. E crer no perdão conquistado por Jesus, obviamente. Outra coisa, o que pedir? Uma das coisas mais importantes em relação à palavra de Deus, e convém dizer que os melhores motivos de oração saem da palavra de Deus, é pedir pelo Espírito Santo. Jesus diz, o seu entendimento, Jesus diz, porventura o Pai Celeste não dará o seu Espírito a quem o pedir? O Espírito é chamado por Jesus de o outro auxiliador. Jesus voltou para junto do Pai, prometeu o Espírito que viria do Pai e dele Jesus, do Filho. O Espírito Santo veio e ele habita em nossos corações. Então, pedir o seu entendimento, seu auxílio, seu poder, nós podemos crescer muito nesse sentido, para que ele nos dê entendimento da palavra e aplicação na nossa vida da mesma, viver essa palavra. Pedir por todas as bênçãos espirituais e materiais, primeiro pelas espirituais. E nesse sentido, o Pai Nosso, ele é a oração de exemplo. As primeiras petições referem-se ao nosso contato com Deus. Eu e o meu Deus. E depois as minhas necessidades, o perdão dos pecados, logo depois o pão nosso de cada dia e o pedido para sermos preservados de todo o mal. O pão nosso de cada dia nos dá hoje são todas as necessidades desta vida. A saúde, o alimento, a veste, a cura, enfim, nós pedimos isso por nós e por todas as pessoas. Nós oramos por nós, por causa das nossas necessidades e por causa das necessidades do nosso próximo, todas as necessidades. E porque temos a ordem de Deus de orar e também a promessa de ser atendidos. Jesus, que é Deus com o Pai e o Espírito Santo, diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Quando nós oramos pelas necessidades, nós podemos pensar em círculos. Primeiro, posso pensar nas minhas necessidades, da minha família, dos meus irmãos da igreja, dos meus vizinhos, e assim eu vou ampliando para o município, o estado, o país e o mundo inteiro. E quando eu oro por todas as pessoas, por tudo neste mundo, é claro que o mais importante é orar pela salvação de todos. Um dos países, nos últimos meses, mais comentado é a China. E geralmente, nós, aqui no mundo ocidental, de uma forma um tanto quanto negativa. Sem entrar nesses méritos, mas eu quero lembrar o seguinte: logo depois junto com a Índia, que são os países mais populosos do mundo, a China tem em torno de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, a Índia chega perto disso. Mas eu vi esses dias um dado que a China, de 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, 60 e tantos % dessas pessoas se dizem ateus.
Então, eu acho que nós cristãos, a primeira, principal coisa que nós podemos e devemos fazer é orar pela salvação destas pessoas e pela salvação do mundo inteiro. E tudo isso, irmãos, nós fazemos sempre em nome de Jesus e com toda a confiança de que seremos atendidos. Nós devemos ser, então, pacientes na tribulação e na oração perseverantes, como vimos no início, Romanos 12, 12. Algumas rápidas citações de Lutero. Lutero, eu recomendo para vocês se interessarem um pouco mais no livro Como Orar ao Mestre Pedro Barbeiro. É um livrinho que, se alguém se interessar, pode entrar em contato com a gente para saber onde encontrar essa citação. É um livrinho da prática pessoal de oração de Lutero, Como Orar ao Mestre Pedro Barbeiro. Lutero disse certa vez que hoje eu tenho tanta coisa a fazer, tenho tantas situações que eu tenho que passar as primeiras horas do dia em oração. Uma outra máxima de Lutero é a oração, a tentação, a oração, a meditação e a tentação, a luta fazem o teólogo. Queridos irmãos e irmãs, que tal nós então aproveitarmos esses dias para crescermos mais ainda na prática da oração? Lembrando o Salmo 37:5, invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. Que Deus nos atenda sempre. Amém.